A quarta-feira segue com muita tensão no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. A chuva ganha mais força sobre o estado gaúcho. Há previsão de temporais, raios, granizo e volumes elevados em alguns pontos. E essas instabilidades não ficam restritas apenas ao Rio Grande do Sul. Áreas do estado catarinense também seguem atenção e alerta nesta quarta. E também há chance de acumulados elevados em alguns pontos. Enquanto isso, grande parte do interior do país continua com tempo firme, calor durante a tarde e umidade do ar muito baixa. E na quinta, as instabilidades continuam no Rio Grande do Sul e avançam com mais força sobre Santa Catarina e o sul do Paraná. No estado gaúcho, a chuva continua nesta quarta. Desde cedo, as instabilidades avançam principalmente pela metade norte, oeste, região central e sul gaúcho. A previsão de chuva moderada a forte, raios, granizo e temporais isolados. Os maiores acumulados são esperados no oeste, região central, serra e nordeste do estado. Em Santa Catarina, o destaque fica principalmente para o sul, onde também há alerta para temporais e volumes elevados. Já no Paraná, a previsão de chuva fraca é isolada na faixa litorânea, enquanto nas demais áreas, o tempo segue mais firme. E para quem estiver principalmente no estado gaúcho ou no sul de Santa Catarina, vale reforçar a atenção. A combinação de chuva intensa, raios e granizo pode provocar alagamentos, enxurradas e transtornos em algumas áreas, principalmente onde a chuva cair com maior intensidade em pouco tempo. Durante os temporais, procure abrigo em local seguro. Evite permanecer sob árvores ou próximo a postes e estruturas frágeis. E diante da previsão de granizo, mantenha veículos em locais cobertos sempre que houver condições seguras para isso. E na quinta, a chuva continua no estado gaúcho e avança mais para a área de Santa Catarina e também para o Paraná. No Nordeste, atenção para uma mudança na distribuição da chuva. O sistema frontal que atua no oceano ajuda a organizar as instabilidades entre Salvador e o litoral de Sergipe, onde há alerta para temporais. Também há previsão de chuva moderada a forte entre a faixa litorânea de Pernambuco e Alagoas, além do litoral e norte do Maranhão. Já no interior, predomina o sol, calor e a baixa umidade. No norte, as pancadas de chuva continuam principalmente em áreas do Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, podendo ocorrer de maneira moderada a forte em cidade. Já nas demais áreas, o tempo segue mais firme e quente. E no Tocantins, a baixa umidade continua sendo motivo de atenção. No sudeste, os ventos que chegam do oceano continuam transportando ar frio e úmido para o continente, mantendo bastante nebulosidade e temperaturas mais baixas principalmente no leste paulista, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste e sul de Minas. Nessas áreas, podem ocorrer garoa ou chuva muito fraca e isolada em alguns momentos. Já no interior paulista e em parte de Minas, o sol aparece mais e as temperaturas ficam mais elevadas. E na região central do país, o tempo firme predomina em praticamente toda a região. Faz calor durante a tarde e a baixa umidade continua sendo o principal ponto de atenção. Apenas o oeste e noroeste de Mato Grosso podem registrar pancadas isoladas, devido ao calor e à umidade disponível. A partir desta quarta, dia 12 de agosto, uma extensa área do país entra em um período de veranico, que deve persistir até a próxima quarta-feira, dia 19. A previsão indica vários dias consecutivos de tempo seco, bastante sol e temperaturas elevadas para esta época do ano. Essa condição abrange a região central do país, grande parte de São Paulo, Triângulo, áreas do sul e faixa oeste de Minas, extremo norte do Paraná, oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, Amazonas e Pará e Rondônia. O calor será significativo. A expectativa é de temperaturas ficando de maneira geral entre 3 e 5 graus acima da média nessas áreas. Em alguns pontos da região central e norte do país, as máximas podem se aproximar ou até ultrapassar os 40 graus nos próximos dias. Esse aquecimento acontece em um período de pouca chuva, baixa nebulosidade e muitas horas de sol. Além disso, a umidade do ar também diminui bastante durante as tardes, aumentando a sensação de tempo seco. Outro detalhe é a grande amplitude térmica. Como o ar estará bastante seco, algumas localidades podem ter manhãs relativamente amenas, mas apresentar um aquecimento rápido ao longo do dia. Em relação às máximas para esta quarta, as temperaturas podem chegar até os 15 graus em Porto Alegre, 23 em São Paulo, 25 no Rio de Janeiro e em Vitória, e até os 27 graus em Salvador. E em Brasília, calor de até 30 graus. Acompanhe os alertas ao longo desta quarta-feira, principalmente se você estiver na região sul do país. Em caso de temporal, procure abrigo e evite áreas sujeitas a alagamentos. Já no interior do Brasil, redobre os cuidados com o tempo seco e com a baixa umidade. Você acompanha a previsão, mas se pudesse ter... Segunda,
10 de agosto de 2026. Colômbia. Hoje de manhã, um terremoto de magnitude 7.4 sacudiu a Colômbia inteira e foi sentido a mais de 400 quilômetros do epicentro. Por que esse país treme tanto? A Colômbia fica bem em cima de um dos pontos mais complexos da Terra. Aqui se encontram 3 placas tectônicas: a de Nazca, a sul-americana e a caribenha. Elas ficam empurrando umas contra as outras o tempo todo. O terremoto de hoje teve o epicentro perto de São José del Palmar, no Chocó, mas o foco ficou bem fundo, mais de 100 quilômetros de profundidade. Isso é importante. Terremotos profundos espalham energia por uma área gigante. Por isso deu para sentir o tremor até em Bogotá, a quase 250 quilômetros de distância. É basicamente esse cinturão de fogo do Pacífico trabalhando, a mesma zona responsável pelos vulcões e terremotos que atingem toda a costa oeste da América do Sul. E se quiser entender melhor por que a América do Sul é tão ativa geologicamente, comenta aqui que eu faço um vídeo completo sobre o assunto. E o clima enlouqueceu de vez. Em pleno mês de agosto, o El Niño acabou de atingir a marca de 1,5 graus de aquecimento no Oceano Pacífico e entrou oficialmente na categoria de intensidade forte. E pior, os cientistas alertam que há mais de 80% de chance dele virar um Super El Niño até o fim do ano, superando os 2 graus de anomalia. Mas o que isso significa para o Brasil agora em agosto? O país foi dividido em 2 extremos. No sul, preparem os guarda-chuvas, pois o risco de temporais e granizo e enchentes está altíssimo por causa do excesso de chuvas. Já no sudeste e centro-oeste, o calor está totalmente atípico, com ar muito seco, interrompido apenas por frentes frias rápidas e intensas. Enquanto no norte e nordeste, a seca castiga com força, aumentando o risco de queimadas e estiagem. O clima vai continuar extremo nos próximos meses. E como está o tempo na sua cidade? Deixe nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos alertas e compartilhe o vídeo para quem precisa se preparar. Até a próxima, valeu!